Fies, o Corinthians tem a capacidade de nos surpreender, que é inacreditável, cara. Ontem o Corinthians jogou bem, cara, fora de casa contra o Grêmio, com aquele time, aquela escalação horrorosa, né? A gente vai ver aqui algumas coisas que eu achei interessantes dessa partida. E eu reparei uma coisa também durante o jogo que me incomodou muito, muito. Não sei se é mania de perseguição da minha parte, tá? Eu quero saber a opinião de vocês, se você concorda comigo ou não, sobre o que eu vou mostrar. Mas só depois. Com o destaque do jogo, né? Os destaques aqui do Corinthians. Lógico, não destaques do jogo, mas destaques depois do jogo, né? O que deixou a torcida, pois, um pouco esperançosa pro futuro do Corinthians. Bora ver aqui esse clipe aqui do... Vou até tirar o som, cara, porque provavelmente vai ter direito autoral, tá? Vou deixar uma musiquinha de fundo aí rolando por enquanto. E Dieguinho e Kaique. Bora ver aqui, ó. Deixa eu ver se tem música. Tempo contra o Grêmio. Dieguinho entrou ligado, bem posicionado, pedindo bola, tentando acelerar o meio-campo. Nada de sumir no jogo, se apresentou. Ó, um comentário aqui. Ele tentou jogar, tentou fazer tudo isso, só que o Corinthians já tava... O jogo tava feio, né, no segundo tempo. E aí acabou não ajudando no jogo dele. Mas realmente entrou bem. Surpreendeu, tá? Distribuiu com segurança. Leitura rápida, ocupou espaços e buscou saída rápida. Kaique teve liberdade. Foi pra Esse daqui a gente já havia cobrando, já tava cobrando alguns vídeos atrás e não foi à toa, né? Vamos lá. cima no 1 contra 1, tentou driblar, se mexeu e finalizou com perigo. Cortou pra dentro e bateu forte, mostrando coragem. Num time... Cara, esse lance aqui foi um baita de um lance, cara. Deixa eu tirar só aqui um pouco o áudio. Porque ele vai... Primeira coisa que ele fez quando ele pegou na bola, primeira jogada dele, ele pegou na bola aqui, aquele roupa. A primeira coisa foi chutar no gol, velho. Pegou a bola no ataque e esse lance aqui foi um baita de um lance, tá? Ó, ele tira o zagueiro, porque ele faz que vai levar pro lado aqui, ó, pro canto do campo, e o zagueiro passa lotado, velho. E aí o outro também, ó. Ele recolhe a bola como jogador de futsal, tá? Ó, isso aqui é quem tem muita qualidade. Aí chuta pro gol, chuta cruzado de qualquer jeito. Entendeu? Prontos pra somar. Eles entraram com coragem. E isso pesa pra quem tá começando. Não mudaram o jogo, mas mostraram que estão prontos pra somar. No Corinthians de hoje, com tanta peça entrando e não entregando nada, ver esses dois garotos se impondo é sinal de esperança. Personalidade eles já mostraram. Agora é ter espaço. O Dorival falou sobre isso aí, mas a gente vai ver daqui a pouco, tá? Aí tem esse destaque aqui, né, que é o Kaique. Kaique volta a entrar em campo pelo Corinthians após quase um ano. A gente vai falar bastante sobre o jogo também, tá? Então fica aí. O Corinthians empatou por 1-1 com o Papá e Kaique, ó. O duelo, entretanto, foi especial para Kaique, que voltou a jogar pelo Timão após quase um ano sem entrar em campo. Cara, isso é um absurdo. A última vez que o atacante entrou em campo pelo time principal foi em 26 de junho de 2024, quando a equipe ainda estava sob o comando, era comandada pelo Antônio Oliveira. Na ocasião, o Kaique saiu do banco de reservas no empate com o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Como é que pode, né, cara? A gente fica puto vendo um negócio desse aqui, uma notícia dessa. Como é que um cara desse... Tudo bem, não tô falando aqui de um gênio não, tá, pessoal? Não tô também super valorizando demais não, mas alguma qualidade a mais do que os atacantes do Corinthians ele tem. Algo diferente ele tem, pra ficar tanto tempo assim sem jogar, cara. O jogador não tem só uma jogada, bota o moleque pra jogar, Dieguinho também. É bola, tal, o moleque em 2 lances fez mais que o Thales Magno, Hector Hernandes e Romero juntos. Isso é verdade. Tá, finalmente prefiro ele do que o Thales. O Thales não jogou mal, não. O Corinthians jogou mal, não, cara. O Corinthians jogou bem. Até o Maicon, que a galera critica bastante, e com justiça também. Daqui a pouco a gente vai ver o que o Dorival falou aí. Até o Maicon também não jogou mal, não. O Corinthians jogou bem. O Corinthians surpreendeu muita gente. Jogou bem fora de casa contra o Grêmio, que tava vindo de 3 vitórias seguidas. O Grêmio do Mano Menezes, que dá pra ver que o Mano Menezes tá só em declínio, né, velho? O Mano Menezes só tá com o nome hoje em dia, viu? Só vive a base do nome dele que ele construiu ao longo da sua carreira. Porque, meus amigos, que timezinho fraco taticamente, aquele time do Grêmio ali. Tecnicamente também não é essas coisas também. Mas o treinador também não ajuda, cara. Time acovardado dentro de casa, mas o Corinthians aproveitou bem isso. E o Corinthians também evoluiu. Vou dizer outra coisa, se o Dorival não demonstrasse essa evolução agora, o que ia ter de gente pedindo?
tivesse continuado a mesma coisa que estava sendo contra até o Vitória ali, o que ia ter de gente pedindo a demissão dele logo para o Corinthians? Eu ia ser o primeiro, tá? Mas, nesse caso, ele melhorou o time. Não seja o elenco principal, não seja o time principal, enfim. O Corinthians conquista um bom empate jogando fora de casa contra o Grêmio. Diante das circunstâncias dessa partida antes do Super Mundial de Clubes, na qual o Corinthians contou com uma porrada de desfalque para essa partida, o resultado de 1-1 jogando fora de casa contra o Grêmio não é um resultado tão ruim. Afinal, todo mundo estava esperando que esse jogo fosse um jogo muito feio, um jogo truncado. E realmente foi assim no segundo tempo. Totalmente diferente do que aconteceu no primeiro tempo da partida. Bright White acabou fazendo um baita de um golaço e abrindo o placar do jogo. Depois de simplesmente uma jogadaça do Grêmio com reposição fantástica do goleiro Volpi. Pouco tempo depois, num tirambaço, num baita de um golaço. Antes dele falar aqui do gol do Corinthians, que foi um golaço, o gol que o Corinthians tomou, pra mim, é um absurdo. Pode falar do mérito do Volpi, o lançamento do Volpi e tudo mais, mas a bagunça da zaga do Corinthians naquele momento, dos zagueiros mesmo, não tô falando nem de sistema defensivo, não, tô falando dos zagueiros. Pra vocês verem como os caras são ruins, velho. São fracos. O André Ramalho, pra não falar aqui que não teve ninguém indo mal no jogo do Corinthians, sempre tem, né? O André Ramalho, cara, pelo amor de Deus, aquele cara, ele tá traumatizado de alguma coisa. Ele erra a maioria das jogadas, ele é apavorado, sabe? O cara medrou. Teve um lance, uma saída de bola, ele tava com a bola no pé, ele meio que tá com a bola no pé, aí ele vai caminhando, vai dar um passe, ele vai caindo pra trás e cai, dá um passe pro jogador do Grêmio, assim. Então, assim, muito apavorado, cara. E a zaga do Corinthians é horrível. Tem que contratar zagueiro urgente, é a prioridade do Corinthians, cara. Mais do que atacante. Passo do garoto Breno Bidon. O Corinthians empatou o jogo fazendo 1-1. Mano, ele botou a bola na bochecha da rede, meu parceiro. E basicamente foi isso. No segundo tempo, as duas equipes voltaram em um ritmo. Não dá pra tirar o Bidon. Cara, o Bidon. A gente viu o potencial do Bidon no auge do Corinthians do Ramon Dias. Não é possível que o Bidon virou um jogador medíocre e ruim do dia pra noite. O Bidon joga muita bola, muita bola. Ele é muito bom jogador. Mas ele tava caindo naquela, talvez, de achar que era craque. E aí parou de jogar. O que ele tava jogando nos outros jogos, né? Antes. No auge do Corinthians, quando o Carrilho tava arrebentando. Quando todo mundo tava muito bem. Então o Mateuzinho, nunca mais tinha sido criticado. Tava todo mundo voando, inclusive o Breno Bidon. Jogando muita bola, muito frio, com a bola no pé, muito jovem, com uma boa proteção de bola. Apesar de ser um jogador franzino assim, você vê que ele tem força para segurar a bola. Na defesa, não. Defensivamente, ele é fraco. Mas a condução de bola ali e tudo, protege bem a bola, finaliza muito bem, precisa finalizar mais. Precisa ter mais atitude, mais vontade de fazer gol para ajudar o Corinthians, para ser um segundo garro no campo. Ele tem qualidade para isso, tá? Ritmo muito mais baixo. Dorival Júnior aproveitou para colocar alguns garotos em campo. Depois desse jogo temos algumas certezas. A primeira delas é que não dá pro Kaká ser titular do Corinthians. Pelo amor de Deus, gente. E na volta do Super Mundial de Clubes, o Corinthians precisa contratar mais um zagueiro. E um zagueiro que chegue para ser titular. Breno Bidon. Eu acho o André Ramalho pior do que o Kaká. O André Ramalho é simpático, aquele cara... O Kaká é mais maloqueirão, a galera pega mais no pé dele. Não tô dizendo que ele é bom. Mas também não acho ele o pior zagueiro do Corinthians, não. Eu acho o pior zagueiro, Félix Torres, e depois o André Ramalho. Ele é muito... Porque o André Ramalho, o problema dele parece ser psicológico. Ele tem medo, ele se apavora muitas vezes. Ele faz besteiras atrás de besteiras, só que de uma forma sorrateira. Quando o Kaká erra, quando o Félix Torres erra, é de uma forma muito grosseira. Então todo mundo vê. O Félix Torres vai lá, dá um carrinho no meio da canela do cara e é expulso no primeiro tempo. Em casa, o Corinthians perde o jogo ou se prejudica, enfim. O André Ramalho não, ele vai fazendo besteiras, assim, de forma muito quieta. Entendeu? Aí passa despercebido. A gente acaba olhando pra ele como um cara muito bom ainda, mas que tá numa fase ruim. Não, eu acho ele fraco mesmo.
Não tem potencial pra ser craque, mas isso só depende dele. Ele tem que querer isso, tem que mostrar vontade. Arriscar uma jogada, arriscar um chute de fora da área, arriscar um drible. Afinal, hoje ele arriscou e deu muito certo. Eu sinceramente queria descobrir o que o Maicon mostrou pro Dorival Júnior. Pro Dorival ter se apaixonado pelo Maicon. Cara, não dá pra explicar como que esse cara ganhou a titularidade indiscutível desse time do Corinthians. E sinceramente... Pera aí, também. Eu vou falar uma coisa aqui que eu tava vendo nas últimas horas. O pessoal tá sem noção, velho. Eu vou entrar aqui, pera aí. Pessoal, pelo amor de Deus, cara. Tudo bem. O Maicon não é jogador titular do Corinthians, o Maicon é fraco, o Maicon é tudo isso. Ok? Mas, pessoal, a escalação do Corinthians... Aí você vem aqui, quem é a opção? Se ele coloca o Charles, vão matar ele. Ah, bota o Dieguinho e tal. Se bota o moleque e o moleque vai mal, matam ele. Fora de casa. Quem era a opção pra ele colocar? A gente tava conversando sobre isso ontem. E tipo assim, cara, não tem o que fazer. Tá aqui, ó. O Maicon está molestando o Dorival, oficial. Será possível que o Dorival esteja coagido pelo Maicon e tal? Galera, só falando a mesma coisa. Quem é a opção pra botar no lugar? Nesse caso aqui, não tinha o que fazer, cara. Parece que as pessoas ficam só repetindo o que as outras falam. Tipo assim, é muita gente com sua opinião, cara. Ah, o Maicon. Isso aqui é o Maicon. Cadê outra opção pra colocar, meu amigo? Eu também não gosto do Maicon, não. Tô defendendo ele, não. Muito pelo contrário. Eu tô só dizendo o seguinte, não tinha o que fazer. No jogo de ontem, não tinha opção pro meio campo do Corinthians. Sabe por quê? Porque o Corinthians liberou antecipadamente Martínez e Carrilho. Pra tirarem logo férias. E o Memphis também. Nós estamos falando aqui de meio campo. Então, o Carrilho e o Martínez foram liberados para tirarem férias antecipadas. Hoje, o elenco do Corinthians tira férias. A partir de hoje. Mas os 3 tiraram ontem. Antecipadamente. Poderiam estar aqui, pelo menos de reserva aqui, pro segundo tempo. Dá para jogar. Fazer um esforço. Porque tem muito tempo para descansar depois. Enfim. Tem coisa que não dá para entender, cara. É comentário, assim, muito vazio, sabe? Enfim. E tá aqui o golaço do Breno Bidot por outro ângulo. Pelo amor de Deus, tira essa música. Ó. Isso aqui é quem tem qualidade, cara. E quando ele pegou essa bola aqui... Cara, me deu uma confiança tão grande quando ele pegou a bola aqui. Eu imaginei até que sairia o gol mesmo. Só que eu não acreditei quando saiu. Eu fiquei, caraca, velho, sério mesmo. Baita de um golaço. Não pode o time reserva do Corinthians ser maior que o time do Grêmio aqui na Arena, o time titular, o time considerado titular do Grêmio. Não é possível isso, gente. Torcedor do Grêmio não consegue ter uma alegria nem no dia dos namorados hoje. Corinthians é um time que envolve no toque de bola, mas o Grêmio não pode dizer, Corinthians, o campo tá aqui, ó, vai, tem espaço, entra, tu não tá vendo que tem espaço? Não, quebra a bola, impede a jogada, segura o jogador. Não. Pra vocês verem, ó. Aqui é a visão do torcedor do Grêmio, né? Analisando o quê? Se o Corinthians quisesse... Se o Corinthians tivesse até um pouco mais de qualidade e tivesse um pouco mais de atitude também, até no segundo tempo, poderia ter saído com a vitória, cara. O cara mostrando realmente assim, caramba, a gente tava muito inferior ao Corinthians. Talvez o Corinthians não tenha percebido isso. Aí tenha faltado, provavelmente, qualidade, né? Isso aqui, essa defesa do Hugo Souza, vamos lá. Isso aqui é que me incomodou, tá? Que eu falei no começo do vídeo. Não a defesa, tá, pessoal? Pera aí. Ó. Sai essa jogada aqui do Grêmio. Aí o Bright White chuta, a bola desvia, bate e rebate. Não sei quem foi que chutou essa bola, cara. Olha a defesa do Hugo. O cara tirou, ele chutou. Tudo bem, o cara não pode perder um gol desse, não pode. Não pode. Mas quando sai essa defesa, o narrador, o Everaldo Marques, ignorou de uma forma inacreditável a defesa do Hugo na narração. O máximo possível. Depois da terceira repetição do replay, ele foi falar, e o Hugo fez uma grande defesa. Mas o que foi que ele falou aqui? Ó, chutou, perdeu o fulano de tal. Não sei nem quem é esse cara. Perdeu o fulano de tal. Aí depois inacreditável o gol que perde, não sei o quê. Fulano de tal perdeu, olha, perdeu. Aí por último ele falar, o Hugo Souza defende.
O Souza defendeu, olha que coisa interessante, né? Que bom que ele reparou. Não é por nada não, mas o Everardo Marques é São Paulino, tá? Então talvez tivesse tipo assim, não vou dar moral não. Bateu no coração dele, tava torcendo pro Grêmio na transmissão. Isso acontece, entendeu? Me incomodou demais, cara, isso. Eu fiquei assim, caralho, velho, ele não vai falar da defesa do Hugo, não? Quais as expectativas com a parada no meio do ano? Bora ver o que o Dorival falou aqui, vamos lá. Em termos extra-campo, talvez um pouco mais de paz, né, na política do clube, quanto dentro de campo, e no mercado da bola há uma expectativa pela chegada de reforços. Eu acho que é importante sim, né, que possamos ter uma estabilidade internamente, ainda que dentro do centro de treinamento, graças a Deus, temos paz para podermos trabalhar, e isso daí muito em razão do respeito que está existindo em todas as partes e da própria postura do Fabinho em relação a essa área, que é uma área delicada, política do clube. Nós temos que respeitar, entender, mas acima de tudo que todos também entendam a necessidade de estarmos ali, né, um pouco mais apartados, né, de todo esse problema. Eu acho que nós estamos e estaremos sempre atentos ao mercado. Eu acho que, como toda a equipe, nós sempre estaremos. Não fico aqui a todo momento e nem é meu perfil de fazer isso, apenas internamente converso aquilo que sentimos como necessidade da equipe, como prioridades, para que de repente possamos, se Deus quiser, no momento certo, adequado, dentro das condições do Corinthians, temos aí mais alguns companheiros que possam vir para nos ajudar dentro desse processo todo. Você aguarda nessa parada? Tô vendo algumas críticas aqui em relação ao time do Corinthians, cara, eu tô discordando aqui, tá? Ele jogou bem, cara, mostrou evolução. Só que eu ainda fico em dúvida, tipo assim, essa evolução, ela é real, que a gente se ilude muitas vezes, porque contra o Internacional a gente se iludiu, né? Jogou bem ali, segundo tempo, mas depois que o Inter perdeu um jogador expulso. A gente ficou esperançoso, pô, Dorival chegou bem no Corinthians. Depois foi o que foi. Aí parou, tal, voltou agora, jogou contra o Grêmio. A gente viu, coincidentemente são rivais, né? Grêmio e Inter. A gente viu uma evolução do Corinthians, mas eu não sei até que ponto a culpa também não é do Grêmio. Porque o Grêmio, se você reparar, por mais que tá jogando em casa, ele não foi pra cima do Corinthians. Ele não teve força e nem qualidade pra ir pra cima do Corinthians. Nem tática e nem técnica. Ele não pressionou o Corinthians em momento nenhum, marcou pressão, nada. Deu muito espaço. Então o Corinthians conseguiu ali, em muitos momentos, principalmente no primeiro tempo, envolver o time do Grêmio com o toque de bola. Então não sei até que ponto é uma evolução do Corinthians. Não sei até que ponto é fraqueza extrema do adversário. E não sei até que ponto, tipo, ele só parou de inventar. E fez ali o simples e funcionou. Tipo assim, não, vou só fazer o básico aqui, vou botar cada jogador na sua posição aqui. Vou colocar proporcionalmente a quantidade de zagueiros, de volante, de atacante no time. Não vou colocar mais volante que devo. E acabou funcionando, né? Não sei até que ponto, eu não vou ficar me iludindo também. O que eu gostei foram das atuações do Bidon. O Garro, cara, não tem o que falar do Garro. Não tem o que falar. O cara é um monstro de jogador. É óbvio que ele vai melhorar o time. E das estreias, né? Praticamente estreia do Kaique, né? E do Dieguinho, né? É Dieguinho, né, pessoal? Esqueci aqui. Acho que é Dieguinho. É isso aí. Comentar a opinião de vocês sobre esse jogo. Beleza? Tamo junto. Se você concordou com alguma coisa, discordou, pode comentar aí. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians.